Boa tarde. Esse é o grupo das GWAS, Farmacogenética e Farmacogenômica. E eu sou o Vinícius e começarei agora pela introdução do nosso trabalho. Bom, comecemos então pela história, para que nos situemos melhor. Graças à genética e seus estudos, muito se descobriu sobre as associações entre as diferentes características dos seres vivos e seus respectivos genomas, e há ainda muito a se descobrir. Contudo, com o avanço das tecnologias e métodos, podemos entender ainda melhor o funcionamento dos componentes orgânicos. Um desses métodos foi desenvolvido até bem recentemente, em termos de desenvolvimento científico. Então foi em 2007, em meados de 2007, por Abbas e Lamont, surge então a técnica de estudo de associação genômica ampla, da sigla em inglês GWAS, facilitando uma gama de incríveis descobertas na genética de populações, biologia de doenças e desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Esses estudos já auxiliaram a identificar milhares de segmentos de DNA com alguma associação ao desenvolvimento de doenças, permitindo também o entendimento de características complexas, genéticas complexas. Bom, vamos então a alguns conceitos. Os estudos de associação genotípica. Bom, vamos então a alguns conceitos. Os estudos de associação genética ampla, ou Genome-Wide Association Studies, são um método de estudo que utiliza técnicas de genotipagem em larga escala, observando variantes genéticas em diversos indivíduos para estabelecer uma conexão entre os segmentos genéticos e as características genotípicas. Esses estudos são capazes de identificar milhares de polimorfismos em uma única amostra genômica dentro de um único experimento. Podem ser utilizadas com uma série de finalidades, incluindo o melhoramento genético, por espécies domesticadas, como na agropecuária, na produção de forrageiras. Contudo, nosso foco nesse trabalho será em cima das aplicações dessa tecnologia, desse método, na farmacogenética. Bom, vejamos então o funcionamento. Os indivíduos, primeiramente, são selecionados para o trabalho, de acordo com suas características de interesse. Sejam elas doenças, características genéticas específicas, como cor dos olhos, cor do cabelo, enfim, características de interesse, com o desenvolvimento de alguma doença genética específica, por exemplo, também. Após a seleção desse fenótipo, o material genético dos indivíduos que apresentam a característica explorada, nesse caso, a doença, ou quaisquer das que eu tenha citado anteriormente, é comparado com o material genético de pessoas saudáveis ou que não tenham essas características genéticas, fenotípicas. Sendo assim, o grupo controle. Após o final do estudo, identificam-se os segmentos de código que se repetem somente em indivíduos com as características fenotípicas alvo. Então se faz uma separação desses indivíduos e se localiza os trechos de códigos genéticos relacionados às características fenotípicas. Nessa comparação de materiais genéticos é feita uma avaliação através de marcadores de polimorfismos de nucleotídeo único, ou marcadores SNP, que são alterações em um único nucleotídeo em uma sequência de DNA. Esses marcadores são utilizados nos estudos de diferentes organismos para identificar variações genéticas ligadas a doenças. Bom, vejamos algumas vantagens. A vantagem na utilização dos GWAS, em particular na farmacogenética, é a de que as respostas às drogas muitas vezes envolvem vias ainda não
conhecidas, né, que dificulta a formação de hipóteses prévias. Já no que diz respeito a esse tipo de ensaio, há a possibilidade de geração de resultados sem hipóteses pré-concebidas. Outra vantagem é que o estudo possibilita uma aplicação de verificação clínica em larga escala, de forma que não haja a necessidade de escolha anterior de polimorfismos candidatos para associação a determinado fenótipo do indivíduo amostrado. Assim, os GWS possuem um enorme potencial para gerar hipóteses inéditas, podendo avançar ainda mais os nossos conhecimentos na farmacogenética. Bom, falando agora da farmacogenética e farmacogenômica. A farmacogenética é um dos campos mais promissores da medicina, né? E de acordo com Weissenborn e Wang, em 2004, envolve o estudo da hereditariedade e seus papéis nas variações individuais ao efeito de um determinado fármaco. A conclusão do projeto Genoma, juntamente ao surgimento de novas tecnologias, estão próximos de promover uma grande expansão na área, além da evolução da farmacogenética na farmacogenômica, a área de estudo mais abrangente, que se coloca a pesquisar o genoma humano, no genoma humano, novos alvos terapêuticos. Esta evolução repentina tem gerado um certo entusiasmo na comunidade científica para a aplicação da farmacogenômica na área de tratamentos clínicos. Boa tarde, meu nome é Emily Molinaro e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o GWAS, a farmacogenética e a farmacogenômica das doenças cardiovasculares. Bem, primeiramente, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 1/3 de mortes no Brasil atualmente, ou seja, grande parte da nossa população sofre com essas doenças. Lesões vasculares que acompanham essa infecção estão associadas à aterosclerose, que nada mais é do que o acúmulo de placas de colesterol nas paredes das artérias, que com o tempo podem colaborar para uma obstrução total da artéria. Aqui a gente tem alguns fatores de risco para o desenvolvimento dessas doenças, e entre eles a gente pode citar a obesidade, o sedentarismo, o tabagismo e altos níveis de LDL. A sortilina foi a principal proteína que foi analisada no estudo utilizado para desenvolver um pouco desse tópico para esse seminário. E bem, como eu disse, a sortilina é uma proteína multifuncional. Ela é gerada através dos genes da SORT1, que está presente no locus 1p13, e ela pode influenciar os níveis plasmáticos de LDL e, consequentemente, o risco de doenças arteriais coronarianas. Ela é sintetizada na forma de uma proproteína e é clivada no complexo de Golgi por convertases, assumindo a sua forma madura e permitindo as ligações ao seu ligante. Ela trata-se de um receptor de múltiplos ligantes, entre eles LDL, aqui ficou LPL, a ApoA-V, a neurotensina e a RAP. E ela tem um importante papel biológico, e a sua desregulação pode causar efeitos indesejados, e dentre eles, como vamos analisar principalmente, a alteração de níveis de colesterol LDL no plasma. Falando um pouquinho sobre o GWAS, esse método possibilitou a identificação de uma série de novas variantes de DNA que influenciaram os níveis de LDL no plasma. E foi possível fazer uma associação dos níveis de LDL a casos de infarto do miocárdio. Foram feitos diferentes GWAS que tiveram enfoque na identificação de moduladores genéticos de doenças. E foi possível fazer a identificação das doenças e das variações genômicas através de rastreios populacionais. Um grande desafio desse método é compreender a base biológica dos sinais revelados por ele. Relativo à doença arterial coronariana e ao infarto agudo do miocárdio, o GWAS levou à identificação de 7 losses cromossômicos localizados em 1p13.3, dentre eles a SORT1 se destacou como gene de risco para a doença arterial coronariana. Mas é importante a gente ressaltar que a gente tem uma melhor aproximação genética
dessa associação, mas impossível obter através do GWS devido aos efeitos de linkage de desequilíbrio. O que seriam esses linkages de desequilíbrio? São as situações em que algumas combinações de alelos ou marcadores genéticos ocorrem mais ou menos frequentes em uma população do que esperado na formação aleatória. Ou seja, isso pode variar muito, então pode acabar não nos dando resultados exatos. O WS é a existência de uma correlação negativa entre os níveis de RNA mensageiro, a SORT1 e as concentrações de CLDL no plasma, sustentando um mecanismo biológico que explica como a variação genética do locus 1p13 pode influenciar os níveis plasmáticos de LDL, e assim alterando o risco de doenças cardiovasculares ou infarto agudo do miocárdio. E também o estudo de Mussuru foi feito em não humanos, assim como o terceiro estudo que foi de Kojub et al. Nesse caso foi feito quinó duplo com a SORT1 e LDLR, e foi possível observar uma diminuição de 30% nos níveis de colesterol total, de 50% na ApoB100, que equivale a VLDL e LDL, 60% da área das placas ateroscleróticas, quando comparados ao quinó simples, que só analisou LDLR. E foi possível observar que a deficiência de sortilina levava a uma diminuição de 50% na secreção de lipoproteínas, e apontou uma correlação positiva entre a expressão de SORT1 e a concentração de CLDL. Ou seja, foi possível a gente visualizar que esses 3 estudos, 2 tiveram resultados mais incomuns e o terceiro teve resultado oposto. Mas por que a gente tem esses resultados diferentes, né? A gente pode analisar que as cobaias foram diferentes, alguns usaram não humanas e outras humanas, e também que os perfis metabólicos eram diferentes, então é muito complicado você comparar os estudos assim diretamente, sendo que os perfis não foram os mesmos, né, analisados, então pode sim apresentar resultados diferentes. E o que a gente chegou de conclusão desses experimentos? Eles demonstraram que a sortilina ela pode assumir funções hepáticas complementares independente do meio metabólico que regulam a secreção do tráfego das VLDL para o lisossoma quando os níveis intracelulares de ApoB são aumentados. Em caso de diminuição da ApoB100, a sortilina poderá regular a formação de secreção de VLDL. Então, uma possível função da sortilina e da formação e secreção de VLDL, que nada mais são que os triglicerídeos, não se harmoniza com os GWOs facilmente, como ocorre com a associação com o CLDL. Então, são conclusões um pouco difíceis e ainda estão em estudos. E mesmo depois de esforços com investimentos em GWS, que a gente sabe que trata-se de um método bem caro, uma parte significativa é apenas hereditariedade de doenças complexas mesmo. É mais difícil de analisar um padrão, né? Mas o GWAS foi muito importante para orientar um ponto de partida nesses estudos que foram desenvolvidos. E agora um pouquinho da farmacogenética e da farmacogenômica relacionada mesmo às doenças cardiovasculares. As drogas, fármacos que são desenvolvidos para o tratamento de doenças cardiovasculares, elas se baseiam principalmente em possibilitar o aumento da biodisponibilidade de NO. E alguns exemplos que a gente tem aqui é a varfarina, que ela previne os eventos trombolíticos, que influenciam as variações genômicas da enzima hepática no citocromo P450 no fígado, que tem específico o polimorfismo CYP2C9, e o clopidogrel, após a colocação de stent, que tem uma resposta para sofrer alterações dependendo do polimorfismo de CYP3C19. E por que é tão importante, né, ter o conhecimento da genética dos indivíduos? Porque a gente pode ver que polimorfismos afetam no efeito biológico do fármaco. Então, quanto mais a gente conhecer os polimorfismos e conhecer mesmo a genética do indivíduo, mais a gente possibilita orientar o uso correto de medicamentos para indivíduos que vão conseguir o maior efeito possível dele, até porque temos metabolizadores lentos, metabolizadores rápidos, ou seja, algumas pessoas vão precisar de dosagens maiores, outras menores, e vale levar em consideração que temos várias raças e etnias, então cada indivíduo vai lidar com aquele medicamento de uma forma diferente. Então a gente sabe que a farmacogenômica, a farmacogenética e o GWS são estudos muito recentes ainda,
ainda tem muito a se descobrir, mas vai agregar muito no futuro de uma população inteira, né, mundialmente. Com esse conhecimento da sortilina em associação com níveis de LDL e doenças cardiovasculares, muitos pesquisadores ficaram interessados e desenvolveram pesquisas baseadas nesse tema. E aqui vamos analisar 3 estudos, e eles tiveram a tentativa de explicar a associação do locus 1P13 aos níveis de colesterol HDL no plasma. Esses estudos chegaram a conclusões diferentes e alguns deles até conclusões opostas. O primeiro deles foi de Lindsay et al. E ele foi feito um mapeamento fino do locus 1P13, onde o alelo G era o que se associava à diminuição dos níveis de colesterol LDL no plasma, e indivíduos homozigóticos apresentavam expressão maior de SORT1. O estudo foi feito em células embrionárias do fígado que foram induzidas a expressar SORT1, e teve a observação do aumento da internalização das partículas de CLDL e a diminuição de seus níveis plasmáticos. Já o segundo estudo foi feito por Musso et al. Vale ressaltar que o primeiro estudo foi feito em humanos e esse segundo não humanos. E nele foi feito um autêntico tour de força exemplar para dar sentido aos resultados obtidos com o GWAS. SNPs no locus 1P13 eram os mais associados ao CLDL. E a análise de mRNA no locus 1P13, no fígado humano, o alelo majoritário de RS64-6776 estava associado a maior expressão de SORT1, e a pesquisa em alelos mutantes mostrou que o SORT1 inativado apresentava um aumento de 125% de colesterol total e LDL, enquanto o SORT1 sobreexpresso apresentava uma diminuição de 70% de colesterol total e de LDL. Oi, meu nome é Andressa e eu vou falar sobre o câncer de mama. O câncer de mama é um tumor maligno que surge a partir de elementos epiteliais e são classificados como carcinomas. É constituído por um grupo heterogêneo de lesões que se proliferam quanto à sua apresentação clínica, radiográfica, patológica e comportamental. Essa patologia possui um espectro de anormalidades proliferativas nos lóbulos e ductos da mama, sendo eles ductal invasivo, lobular invasivo, ductal e lobular não invasivos, mucinoso, tubular, medular, sendo o carcinoma ductal infiltrante tipo histológico mais comum, compreendendo cerca de 90% do total dos casos. Atualmente, o método de classificação tem sido na base da histologia, da formação dos túbulos, pleomorfismo nuclear e atividade mitótica. A causa do câncer de mama pode ser a predisposição hereditária, mutações genéticas, fatores hormonais, estilos de vida e fatores dietéticos. A detecção física dessa patologia é observada através da alteração da simetria da mama, o desvio ou inversão do mamilo, alteração na cor do mamilo, vermelhidão, secreção transparente, rosada ou avermelhada. O diagnóstico é feito através da mamografia, ultrassonografia mamária, ressonância magnética, punção, biópsia aspirativa por agulha fina ou por agulha grossa. E o tratamento é feito através da cirurgia, da radioterapia, quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia ou por inibidores da enzima aromatase. O gene CYP19A1 está localizado no cromossomo 15q, abrangendo aproximadamente 123 kilobases e consiste em uma região não traduzida na extremidade 5', que contém vários exons alternativos não traduzidos que são regulados por promotores específicos de uma região codificadora na extremidade 3'. Esses promotores regulam diferencialmente a expressão da aromatase nas gônadas. O estrogênio na pré-menopausa é obtido através dos ovários, por meio da influência da secreção de hormônios a partir do hipotálamo, como observamos na figura. Na pós-menopausa, devido à insuficiência ovariana, o córtex suprarrenal passa a ser a principal fonte de esteroides sexuais, convertidos em estrogênios. A inibição da aromatase e a síntese de estrogênios se constitui a estratégia do tratamento do câncer de mama hormônio dependente em mulheres pós-menopáusicas, fazendo com que ocorra uma redução da proliferação celular do epitélio mamário. A expressão do gene CYP19A1 é regulada pela ativação específica do tecido de vários promotores por meio do splice alternativo. O RNA mensageiro do gene contém promotores específicos na região 5',
No entanto, a região codificante e a proteína codificada são idênticas. Cada promotor é regulado por conjuntos distintos de hormônios, citocinas e vias de sinalização do segundo mensageiro, que recrutam diferentes fatores de transcrição para regular a expressão da aromatase específica do tecido e a síntese de estrogênios em condições fisiológicas ou patológicas, como no câncer de mama. No câncer de mama, as células epiteliais malignas enriquecem a população de fibroblastos adiposos, secretando grandes quantidades de citocinas, como o fator de necrose tumoral e a interleucina 11, para inibir a diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos maduros. Assim, há a criação de uma camada densa de fibroblastos envolvendo células epiteliais malignas. Como resultado, a quantidade total do transcrito CYP19A1, específica do promotor 1,4, é aumentada no tecido do câncer de mama. Dessa forma, as células epiteliais malignas da mama secretam prostaglandina para causar a troca do promotor CYP19A1 1,4 para os promotores 1,3 e 2, mais potentes nos fibroblastos adiposos, que juntamente com os tumores levam ao aumento da população da aromastase e à proliferação de células endoteliais. Os IA são uma nova classe de fármacos que inibem a função da enzima aromastase. Os inibidores podem ser divididos em dois tipos: inibidores da aromastase esteroides, que são os tipo 1, que se ligam de forma irreversível à enzima, e os inibidores não esteroides, tipo 2, que se ligam de forma reversível ao grupo M da enzima. Dentre os inibidores da aromastase está o anastrozol. Ele é rapidamente absorvido pela ingestão oral, com pico sérico em 2 horas. O anastrozol se liga competitivamente e especificamente com o grupo M do CYP19. A administração reduz a aromatização corporal em cerca de 90%. Ele não possui ação sobre as adrenais em mulheres pós-menopáusicas e não impacta na ação da ACTH, FSH e do LH. O metabolismo de fase 2 do anastrozol é por meio da glucuronidação, realizada pela UGT1A4. Há também o letrozol, que é um inibidor competitivo não esteroide que reduz totalmente a aromatização e não interfere no metabolismo da adrenal ou tiroidano. O letrozol reduz de forma significativa marcadores de proliferação celular em tumores que expressam receptores do estrogênio HER2. É rapidamente absorvido pela ingestão oral e tem pico sérico em 1 hora. A metabolização ocorre por meio da oxidação da fase 1 pelas enzimas CYP3A4 e CYP2A6, formando um metabólito farmacologicamente inativo. E por último, o exemestano. É um inibidor esteroide da aromastase não competitivo que se liga de forma irreversível à aromastase, inativando de forma definitiva. Ele causa redução de 98% a atividade da enzima, com pico sérico em 2 horas. A oxidação é catalisada principalmente pela CYP3A4. A aromastase, codificada pelo CYP19A1, é alvo dos IA. Assim, a presença de variantes alélicas no gene podem alterar o resultado do tratamento com IA. Um estudo identificou 88 polimorfismos no gene, resultando em 44 haplótipos em pacientes de 4 grupos étnicos: caucasianos americanos, afro-americanos, chineses americanos e mexicanos americanos. Nesta análise, foram estabelecidos que 4 SNPs, de um total de 88, estão correlacionados com o nível da atividade da aromastase. A região 3' do gene estava associada ao aumento de tempo da progressão da doença, em uma população de 67 mulheres caucasianas com câncer de mama metastático tratadas com letrozol. Em contrapartida, um estudo realizado com 390 mulheres caucasianas em tratamento adjuvante com IA para o câncer de mama revelou que portadores de pelo menos um alelo com 8 repetições do polimorfismo TTA em CYP19A1 tiveram seu risco de altragia relacionado aos IA reduzido em pelo menos 2 vezes. Na intenção de buscar outras variantes genéticas que pudessem estar correlacionadas a estes efeitos adversos,
foi realizado um estudo de GWAS, que identificou SNPs associados a manifestações musculoesqueléticas a diversas mulheres tratadas com IA, no gene TCL1A, que por sua vez foi relacionado à citocina IL-17, fornecendo um novo foco para pesquisas de pacientes em riscos de efeitos adversos dos IA. Outro gene relacionado ao metabolismo de IA é o CYP2A6, cujas variantes genéticas foram relacionadas ao metabolismo de letrozol in vitro e alguns genótipos do gene em pacientes sob tratamentos testados, sugerindo que a via de gene CYP2A6 deve ser o mecanismo de depuração principal para o letrozol in vivo. Olá, meu nome é Mariara e irei apresentar sobre diabetes mellitus tipo 2. A diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica caracterizada pela resistência do organismo à insulina, ocorrendo um aumento dos níveis de açúcar no sangue. Os sintomas clássicos, como sensação de boca seca, aumento de vontade de urinar, sede excessiva e perda de peso sem causa aparente. O fator de risco é a obesidade, e a diabetes mellitus tipo 2 é mais frequente que a diabetes mellitus tipo 1. Ela está associada a fatores genéticos e ambientais. Dentre as possíveis causas, nós podemos listar o excesso de peso, sedentarismo, alimentação pouco saudável, principalmente rica em carboidrato, açúcar e gordura, tabagismo, acúmulo de gordura na região abdominal. O desenvolvimento da doença ele acontece porque o organismo não produz quantidade suficiente de insulina pelas células beta-pancreáticas, ou até mesmo quando as células do organismo não reagem adequadamente à insulina. Há casos em que é possível desenvolver a doença como resultado de ambos os mecanismos. A causa exata do diabetes tipo 2 não está completamente entendida, mas já sabemos que existem dois fatores que possibilitam a doença, como fatores ambientais e comportamentais. Na maior parte dos casos, acredita-se que a diabetes do tipo 2 esteja relacionada com o excesso de gordura corporal, já que nas pessoas que estão acima do peso ou obesas, as células do organismo respondem menos à ação da insulina. Isso explica porque 80% dessas pessoas que desenvolvem diabetes tipo 2 estão acima do peso, além de não praticar exercício físico. O risco de desenvolver essa doença também é bem maior em pessoas que já possuem um histórico familiar. Ou até mesmo quando apresentam alterações na glicemia de jejum. O tratamento pode se dar por duas vias, tanto pela parte da insulina ou com o uso de antidiabéticos não insulínicos, que é no caso o uso até da metformina, que é o fármaco bem mais utilizado. Bom, o que é Gauss? Nada mais é do que um meio de investigação genética podendo encontrar associações patológicas através de variações genéticas específicas. O método é denominado de scan do genoma, já que podemos verificar de maneira bem detalhada as diferenças associadas à doença e análise, podendo assim detectar, tratar e prevenir. Mas para que possamos ter realmente um detalhamento desses genes, nós precisamos dos biomarcadores. Eles vão possibilitar um tratamento individual e específico, possibilitando um diagnóstico bem mais preciso, minimizando o risco de toxicidade, aumentando a eficácia do tratamento e, consequentemente, a redução dos custos. Nessa primeira tabela, estão representados diferentes tipos de biomarcadores e suas respectivas definições, como a suscetibilidade, o diagnóstico, monitorização, prognóstico, predição, resposta e segurança. No diagnóstico, por exemplo, podemos detectar ou confirmar a presença de doença ou estado patológico, por exemplo, a glicose ou o HbA1c para identificar pessoas com diabetes do tipo 2. Bom, as aplicações da investigação e no desenvolvimento de novos fármacos. A farmacogenômica pode ser adaptada de modo a melhorar essa competência, assim podendo produzir melhores fármacos. Bom, na tabela 2 está explícito algumas aplicações da farmacogenômica em diferentes fases de investigação e desenvolvimento de novos fármacos. Nós podemos identificar como a identificação do alvo terapêutico, o ensaio de toxicidade, a farmacocinética, a farmacodinâmica, a segurança, a identificação de alvo promissor, como a identificação nessa aplicação de alvo promissor, os biomarcadores, além da explicação da variabilidade interindividual.
A farmacogenômica, dessa forma, pode assim prever efeitos adversos. Com isso, temos um caso do grupo farmacológico das sulfonilureias, as quais são metabolizadas pelo citocromo P450-2C9, codificada pelo gene CYP2C9, que quando se trocam, esses aminoácidos arginina com cistina e isoleucina com leucina, origina-se assim um alelo mutante CYP2C92 e CYP2C93. Ambas essas variantes são caracterizadas por metabolizadores lentos, e os doentes que apresentam o alelo CYP2C93 demonstram um maior risco de situação grave da hipoglicemia, sendo o CYP2C9 um alvo para a identificação de diabéticos, com a predisposição à hipoglicemia induzida pela sulfonilurease. Na farmacogenética e farmacogenômica relacionadas a diabetes tipo 2, possuem genes com maior interesse e evidência genética. Aqui na tabela tem alguns genes e seus terapêuticos. Vou começar a falar sobre eles 3. Em relação à metformina, o ATM é um gene reparador do DNA que também está envolvido nas vias de sinalização da insulina, disfunção das células beta, ativação do AMP e essencial na ação farmacológica da metformina. O alelo menos comum é o C. E também está associado a uma resposta mais eficaz ao tratamento com metformina. Indivíduos homozigotos portadores do alelo C apresentam uma taxa de sucesso 3 vezes superior ao tratamento com metformina, comparado com os não portadores do alelo C. O gene TCF7L2 codifica um grupo de fatores de transcrição de alta mobilidade que controla a transcrição do gene proglucagon, que é GCG, nas células endócrinas do intestino, através da via de sinalização WNT. Por sua vez, o GCG codifica o hormônio GLP-1, que está presente na regulação da glicose. As variantes no TCF7L2 podem induzir diabetes tipo 2 através da regulação da expressão do GCG e dos níveis plasmáticos do GLP-1. Uma das variantes do TCF7L2 com maior relevância terapêutica é o SNP RS790T146, que, no caso, está associada com uma determinante da resposta ao tratamento farmacológico das sulfonilureias, onde se verificou que os indivíduos homozigotos para o alelo T apresentam uma probabilidade de menos de 73% de sucesso no tratamento com essas classes terapêuticas. As sulfonilureias, temos ainda outros 2 genes com algumas importâncias, como o ABCC8 e o KCNJ11. O ABCC8 codifica um membro da família C dos transportadores ATP, binding cassette, que tem como função a modulação de transportadores de subunidades formadores de poros de canais KATP. E que quando eles se combinam formam um complexo de canais KATP. Alguns dos CNPs em ABCC8 estão associados à variabilidade interindividual da resposta ao tratamento das sulfonilureias. O SNP RS75710, onde a troca da alanina com a serina acaba provocando um aumento da sensibilidade de ligação das sulfonilureias para a zona A, aumentando assim a eficácia dos fármacos com afinidade para esse receptor. O KCNJ11, ele acaba codificando o KIRS2, que estão designadas para a regulação da excreção da insulina dependente de glicose. Em vários estudos foi observado que o polimorfismo RS5219 está presente com mais frequência em indivíduos com uma secreção de insulina comprometida. As tiazolidinedionas são metabolizadas pelo CYP2C8 e têm associados efeitos adversos, alguns com maior gravidade, como o edema e a insuficiência cardíaca congestiva. No entanto, em comparação com a metformina, ou mesmo com as sulfonilureias, os estudos farmacogenéticos das tiazolidinedionas têm sido menos promissores, uma vez que eles se concentram num número limitado de potenciais genes e polimorfos.
O gene PPARG codifica membros da subfamília dos receptores ativados por proliferadores de peroxisomos dos receptores nucleares, com a sigla PPARS. Então, existem 3 subtipos de PPARS, sendo alfa, beta e gama, sendo que são os receptores gama que são codificados pelo gene PPARG. Os PPAR-gama são reguladores da diferenciação dos adipócitos e funcionam como sensores de lipídios. O polimorfismo mais comum no gene PPARG é o RS1801282. Está associado à diminuição do risco da incidência de diabetes tipo 2 e tem sido a variante mais estudada em termos de avaliação da eficácia da pioglitazona. Lúpus eritematoso sistêmico, ou LES, é uma doença autoimune, heterogênea e sem etiologia definida. Ela ataca órgãos e sistemas, como o cardiovascular e o imunológico. É uma doença mais recorrente em mulheres, principalmente na idade fértil, mas pode ser frequente também em idosos e recém-nascidos. Apesar de não ter causas definidas, os fatores sugerem envolvimento genético, ambiental e hormonal. Outro possível fator são distúrbios no sistema inato e adaptativo. O desenvolvimento da doença fica em cima de anticorpos que formam imunocomplexos em tecidos e órgãos, acarretando em uma atividade inflamatória causando lesões. A base genética é complexa e com baixa penetrância, com genes que favorecem uma parcela à susceptibilidade da doença. Mapear as expressões gênicas dos pacientes de LES, tanto em fases ativas e inativas da doença, é um dos processos. Um dos genes é o STK17A. É responsável por mecanismos de reparo de quebras de dupla fita de DNA e apoptose. Os tratamentos são basicamente baseados nos sintomas da doença, além de terapia não específica e específica. Existem diversos genes associados ao LES e estão representados na tabela. Foi dado destaque para o gene STK17A, que é um regulador de apoptose. Quanto aos SNPs, as mutações podem ser sinônimos ou missenses. Os sinônimos influenciam na quantidade de proteína produzida, porque, apesar de ter a primeira tradução silenciosa, eles podem alterar a estrutura e a estabilidade do RNA mensageiro. Já os missenses geram mudanças na leitura que codificam aminoácidos e são responsáveis por cerca de metade de todas as mutações de DNA, que podem estar em regiões codificantes e não codificantes. Quanto aos mecanismos de atuação dos SNPs, são o splice alternativo, geração ou supressão de códons de terminação, poliadenilação de moléculas de RNA mensageiro e a alteração nos códons de iniciação de tradução. O PCR na detecção de SNPs vai fazer a obtenção de sensibilidade e a especialidade suficientes para a detecção de base única. Devido à etiologia do LES ainda não estar totalmente elucidada, a farmacogenética e a farmacogenômica, o uso de fármacos e seu estudo sobre LES foram pouco abordados. Alguns exemplos de fármacos quimioterápicos estão listados no slide, e os mais comuns utilizados são os corticosteroides e os antimaláricos, tanto no tratamento quanto em pesquisas genéticas. Os desse grupo agradecem muito o tempo de vocês por verem esse seminário, e aqui estão as referências que foram usadas como texto base para basear o nosso seminário. Obrigada!